Olá, estamos começando agora o bloco de hematologia e vamos dar início com o assunto anemia. Serão duas aulas distintas, anemias 1 e anemias 2. Nessa aula aqui, anemias 1, eu vou falar sobre introdução às anemias de um modo geral, passando alguns conceitos básicos essenciais. Vou falar também sobre a causa mais comum de anemia no mundo atualmente, que é a anemia ferropriva, cai muito em prova de residência, abordando também ainda a famosa anemia de doença crônica, ou anemia da inflamação, anemia mediada por citocinas, e fechando a aula com a anemia megaloblástica, por deficiência de vitamina B12 principalmente, e também por deficiência de folato. Ok? Então, vamos fazer agora uma breve introdução sobre as anemias de um modo geral. Eu aviso aos senhores que eu não vou detalhar muita coisa, tá ok? Eu não vou me aprofundar na fisiologia da hematopoese, na genética da hematopoese, na rede de citocinas da hematopoese. Eu não vou fazer isso agora. O que eu vou passar aqui para vocês rapidamente são conceitos básicos essenciais, como eu disse, ok? Conceitos dos quais você não pode deixar de ter na ponta da língua para a prova de residência. É o que mais cai na prova de residência. É claro que, ao longo do estudo das diferentes anemias, nós vamos passar outros conceitos básicos, que se aplicam ao que eu vou falar aqui nessa introdução. Eles vão refinar o que eu vou falar nessa introdução. Mas aqui, nesse momento, nesse bloco aqui que você acabou de clicar, eu vou falar rapidamente sobre aquilo que é imprescindível e é genérico, aplicando-se para todas as anemias que a gente vai estudar, ok? Então, vamos embora. Para começo de conversa, o que vem a ser anemia? Como é que a gente define anemia? A gente sabe que a contagem de hemácias e os níveis de hemoglobina diferem um pouco entre homem e mulher, varia conforme o sexo, em função do fato das mulheres menstruarem. Isso faz com que elas tenham um pouquinho menos de hemácia do que os homens. E os homens, ainda por cima, têm mais massa muscular, têm uma maior necessidade de oxigênio e aí tem um pouquinho mais de hemácia do que as mulheres. A gente define a anemia no homem como um hematócrito menor que 41%, o que corresponde a uma hemoglobina inferior a 13,5 gramas por decilitro, e na mulher, um hematócrito abaixo de 36 e uma hemoglobina abaixo de 12. É muito importante que você compreenda, memorize e jamais se esqueça disso, que existe uma relação matemática entre o hematócrito e o nível de hemoglobina, ok? Essa relação é de 3 para 1. Então, um ponto de hemoglobina, 1 grama por decilitro de hemoglobina, corresponde a 3% de hematócrito. Faz a conta aí que você vai ver que é exatamente essa relação apresentada aqui, ok? Então, formalmente, a gente define a anemia no adulto, na criança é um pouco mais complexo, porque a definição varia conforme a faixa etária, mas no adulto a definição é essa que eu coloquei aqui. A causa mais comum de anemia no mundo, na atualidade, ainda é a carência de ferro, ok? A anemia ferropriva é a forma mais importante. Nos países desenvolvidos, acredita-se que a anemia mais comum seja a de doença crônica, porque lá muitas das doenças que causam carência crônica de ferro são menos prevalentes. Mas, de qualquer forma, isso não está muito claro na literatura. E a maioria dos livros de referência para as provas cita a anemia ferropriva, a carência de ferro, como a causa mais importante. É muito importante também que a gente compreenda que não basta falar que o paciente tem anemia, ok? Anemia não deve ser o diagnóstico final de nada. Anemia é uma complicação, é isso aqui, é queda de hematócrito, é queda de hemoglobina, que deve ser associada a alguma condição de base, alguma doença, geralmente, ok? E no caso da anemia por carência de ferro, que é a forma mais comum de anemia, no paciente adulto, nós temos obrigatoriamente que pensar numa perda crônica de sangue. Particularmente, uma perda crônica oculta, que está acontecendo lá no trato gastrointestinal do paciente. Esse talvez seja o conceito mais importante da introdução sobre as anemias, e vocês com certeza já ouviram falar muito nisso. O problema, gente, é que apesar de todo mundo ter ouvido falar nisso, todos os médicos ter ouvido falar nisso, e todos os professores sempre falarem isso, na prática a gente continua vendo a galera vacilando nisso aqui,
ok? Encontrando paciente com anemia e não pesquisando a doença de base que está causando aquela anemia. No indivíduo adulto, isso é um crime, isso é um erro crasso, e isso cai pra caramba na prova de residência. Né? Por incrível que pareça, tem muita questão sobre anemia na prova, que é exatamente esse conceito, fala sobre exatamente esse conceito. Bota lá um idoso que tem uma anemia, qualquer que seja, né? Que pode ser ferropriva, normonormo ou hipomicro, e pergunta para você qual é o próximo passo a ser seguido. O próximo passo, companheiro, é procurar sangramento no tubo digestivo. Você não pode deixar de fazer isso. Ah, mas o doente tem não sei o quê, né, que poderia explicar a anemia. Não interessa. Olha o tubo digestivo dele. Se for uma anemia com características de carência de ferro, né, com elementos que te permitam demonstrar que se trata de uma anemia com componente ferroprivo, você tem que, no indivíduo adulto, olhar o tubo digestivo dele. Tem que fazer primeiro uma colono, ok? E, quiçá, uma endoscopia digestiva alta. Colono é obrigatório, tá? Porque o câncer coloretal é uma causa importantíssima de anemia ferropriva no paciente adulto, beleza? E se o paciente tiver sinais ou sintomas de um distúrbio digestivo alto, né, no esôfago, no estômago, no duodeno, você também complementa com endoscopia. Muitos orientam, né, que você faça sempre colono e endoscopia no doente, beleza? Porque é importantíssimo, né, e nunca é demais a gente repetir, frisar e enfatizar isso. Você tem que procurar uma perda crônica de sangue oculta no trato gastrointestinal do paciente adulto com anemia por carência de ferro. Ok? Quando a colono, então, é negativa, você não encontra um carcinoma coloretal ou outra doença que justifique uma perda crônica de sangue por ali, também é mandatório fazer uma endoscopia digestiva alta. Então, vamos guardar aqui na cabeça, né, a parte, a discussão de fazer ou não sempre uma endoscopia digestiva, guarda na cabeça que tem que fazer, ok? Você tem que fazer colono e endoscopia digestiva alta no paciente que tem perda com anemia ferropriva para investigar a perda crônica de sangue pelo tubo gastrointestinal, beleza? Esse conceito é importantíssimo. As pistas clínicas, né, as situações, os contextos em que a gente vai encontrar outras formas de anemia são basicamente esses aqui, né? O paciente que tem história de desnutrição tem uma chance maior de fazer, principalmente, anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico. Esse paciente também tem uma chance aumentada de fazer carência de ferro, né? Mas a deficiência de ácido fólico se desenvolve primeiro no paciente gravemente desnutrido, porque os estoques de folato endógeno são muito inferiores quantitativamente aos estoques de ferro. Se o paciente parar de absorver ferro da dieta, ele fica um certo tempo, né? Fica semanas, meses, ainda reaproveitando os seus estoques endógenos de ferro. Mas os estoques de folato duram poucos dias, 5, 10 dias. Né? Então, na desnutrição, o tipo de anemia esperado é anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico, principalmente. A deficiência de ferro sobrevém no momento mais tardio da desnutrição avançada e persistente. A anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12, ela vai aparecer em condições em que a absorção intestinal de B12 está comprometida de forma crônica. Né? Os estoques endógenos de B12 também duram muito tempo, duram anos na realidade, 4 a 6 anos em média. Então, o paciente vai ter alguma condição que leva a uma completa incapacidade de absorver B12 na dieta. E a doença clássica, a mais comum, a mais importante, o que mais cai na prova de residência, é a gastrite atrófica autoimune, chamada de anemia perniciosa. Paciente, geralmente mulher de meia idade, faz uma doença de autoanticorpos contra as células parietais das glândulas oxínticas na mucosa gástrica. Célula parietal que produz o fator intrínseco, e o fator intrínseco é imprescindível para a absorção de vitamina B12, como a gente vai falar em anemia megaloblástica. Então, esse paciente ele fica sem absorver B12 pelo tubo digestivo e, após alguns anos, as reservas de B12 esgotam e ele faz uma anemia megaloblástica. É o quadro típico, né, de anemia megaloblástica por deficiência de B12. Mas não é só a gastrite atrófica que causa isso. Gastrectomias, por exemplo, né, outras formas de gastrite em que o paciente faz uma acloridria, uma perda importante das células parietais, até mesmo a ressecção parcial dessas células. E a doença ileal também é uma causa possível, ok?
A gastrite atrófica, é interessante ressaltar, ela vai ser o diagnóstico mais provável quando o paciente não tiver uma pista clínica importante. Porque o paciente que tem doença ileal, ele tem diarreia, ele tem síndrome desabsortiva, ele tem perda ponderal, ok? É um paciente com doença de Crohn, com tuberculose ileal, é o paciente com linfoma primário do tubo digestivo. A doença ileal também causa, porque é no ilho que a vitamina B12 é absorvida junto com o fator intrínseco. Mas quando o paciente não tem uma pista clínica, ele não tem outros sinais e sintomas que direcionem o raciocínio diagnóstico, o mais provável, principalmente na prova de residência, é que se trate de gastrite atrófica autoimune, que você vai descobrir fazendo uma endoscopia e dosando os autoanticorpos característicos. Existem inúmeras anemias que são geneticamente herdadas. São defeitos da hemoglobina, são defeitos da membrana da hemácia, são defeitos do citoesqueleto e defeito das enzimas que estão presentes lá no citoplasma da hemácia. Todas essas anemias se englobam no conceito de anemias congênitas, ok? E nestes casos, a gente vai suspeitar no paciente anêmico, através da história pessoal de anemia previamente diagnosticada, uma anemia presente desde a infância, por exemplo, e da história familiar de casos semelhantes em parentes de primeiro grau, ok? Então, esses conceitos que estão aqui no quadrinho mais claro, né, são conceitos de associação para você fazer. Né, diante de um paciente com anemia na prova de residência, quais são as pistas, né, que vão me fazer pensar num determinado diagnóstico? Desnutrição, penso primeiro em ácido fólico, depois em ferro. Paciente sem sinais e sintomas de nada, com megaloblástica, deficiência de B12, eu penso em gastrite atrófica, ok? E o paciente com história familiar ou pessoal, a gente vai pensar em alguma das formas de anemia congênita, anemia geneticamente herdada. Então vamos lá, né? Como é que é o quadro clínico da anemia? No que consiste a síndrome anêmica, os sinais e sintomas decorrentes da anemia? Primeiramente, é importante que você compreenda que os sinais e sintomas da síndrome anêmica, eles vão ser mais ou menos intensos, vão estar presentes em maior ou menor número, dependendo da adaptação fisiológica do indivíduo. Né? Isso varia conforme a velocidade de instalação e a profundidade, a intensidade da anemia do paciente. Um paciente que desenvolve uma anemia de forma rápida, né, e principalmente uma anemia grave e profunda, esse paciente não consegue se adaptar àquela anemia. E por isso é geralmente o indivíduo que tem mais sinais e sintomas anêmicos. Né? É o indivíduo que expressa a síndrome anêmica em toda a sua exuberância. Os sinais e sintomas da síndrome anêmica podem ser deduzidos se você parar para pensar no que vai acontecer se o sangue do indivíduo não conseguir mais carregar oxigênio. Porque é isso que acontece, né, em essência, no paciente anêmico. Ele tem pouca hemoglobina no sangue, a hemoglobina é o grande carreador do O2 para os tecidos, então o paciente anêmico ele tem um menor aporte de O2 para todas as células do seu corpo. Né? Então é um indivíduo que vai ter uma baixa produção de energia de forma generalizada. É um indivíduo que vai cansar facilmente, é um indivíduo que vai ficar indisposto, é um indivíduo que não vai conseguir raciocinar, não vai conseguir dormir, vai se sentir tonto. É o indivíduo que vai ficar taquicárdico. É o indivíduo que, se tiver algum distúrbio vascular obstrutivo, uma doença cerebrovascular, uma doença coronariana, uma doença de membros inferiores, vai exacerbar os sintomas, ok? É o indivíduo que vai fazer um AIT, um AVC, vai fazer um infarto, até porque ele fica taquicárdico. Né? É o indivíduo que vai diminuir a capacidade de deambular na doença arterial periférica. Se for também um indivíduo pneumopata crônico, ele vai exacerbar a sintomatologia da pneumopatia. Se ele é um DPOC, por exemplo, que tem dispneia aos grandes esforços, ele vai passar a ter dispneia aos pequenos esforços, ao repouso, ok? Porque a capacidade de O2 no sangue dele está reduzida. Então, a gente consegue deduzir com uma certa facilidade os sinais e sintomas genéricos da síndrome anêmica, beleza? E a intensidade desses sintomas vai depender da velocidade de instalação do quadro. O indivíduo que está sangrando lentamente pelo tubo digestivo, que é o protótipo do que eu havia falado anteriormente, uma vez que a anemia ferropriva é a principal causa de anemia no mundo, não é isso? O paciente adulto está lá com carcinoma coloretal, sangrando devagarzinho, esse paciente pode ter uma anemia moderada a grave e não ter sintomas.
Se ele não for um cardiopata, um cerebropata, um pneumopata, ele pode estar assintomático em relação às manifestações de síndrome anêmica. Porque se a anemia evoluir lentamente, ele se adapta. Eu não vou falar aqui sobre os mecanismos de adaptação fisiológica da anemia. Eles são múltiplos, são complexos, né? Mas quando a anemia se instala devagarzinho, o paciente consegue tolerar bem níveis muito baixos de hemoglobina. Ok? E a gente observa isso, a comprovação disso, né, de uma forma bem clara, no paciente que tem uma anemia congênita. Aquele cara nasceu com níveis reduzidos de anemia, e isso persistiu ao longo de toda a vida dele. Então, o indivíduo que tem anemia congênita, de um modo geral, está adaptado à anemia. Ele convive bem com 7, 6, às vezes até 5 de hemoglobina. Né? Ele tem, pode não ter sintomas importantes. Ok? Então, as manifestações dependem do paciente estar adaptado ou não adaptado. A gente vai ver para cada tipo de anemia específico que existem alguns sinais no exame clínico que sugerem o diagnóstico, né? Mas o que todas elas têm em comum é a palidez cutânea mucosa. Ok? Aqui a gente tem 2 exemplos de palidez cutânea mucosa extrema. Né? Uma paciente negra, no caso aqui que tinha uma miomatose uterina importante, com hipermenorragia, apresenta ao exame físico uma intensa palidez da mucosa ocular, né? E uma palidez que se reflete também nos lábios. Os lábios da paciente estavam extremamente pálidos. Isso aqui é um sinal de extrema palidez. Ok? Então, a palidez é o grande sinal clínico de que o paciente está anêmico. Beleza? Com relação à classificação das anemias, né, para a gente fazer aqui botar um divisor de águas e poder estudar os grupos diferentes de anemia, o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente, a gente ressalta 2 pontos cruciais. Né? Existem 2 formas de classificar a anemia, 2 formas principais, que devem ser aplicadas sempre, né, em todo tipo de anemia que você encontrar. Existem subdivisões aqui, né, dentro de cada um desses grupos, mas essas 2 categorias representam as formas mais importantes de você classificar um paciente anêmico. Ok? Então, a gente vai sempre olhar o volume corpuscular médio das hemácias do paciente com anemia, e a gente vai sempre verificar no paciente anêmico se a anemia é hipo ou hiperproliferativa, que é a chamada classificação fisiopatológica. Eu não vou abordar aqui todas as formas possíveis de classificar as anemias. Como eu disse no início desse bloco, o meu objetivo com vocês agora, nesse momento, é passar conceitos básicos e essenciais, aquilo que é imprescindível de você compreender e que serve para todas as anemias. Então, classificar as anemias em função desses 2 parâmetros aqui é aquilo que você deve fazer com todo paciente anêmico, sempre, ok? E você não pode deixar de saber como fazer isso. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz essa classificação fisiopatológica e pelo VCM. Né? A anemia vai ser hipoproliferativa quando houver uma diminuição da resposta medular à anemia. Se a contagem de hemácias cai, a gente espera fisiologicamente que a medula óssea aumente a produção de hemácias. E as hemácias que são inicialmente produzidas são formas jovens, chamadas reticulócitos. Então, numa anemia hipoproliferativa, em que a medula não consegue responder ao aumento da demanda por hemácias, o paciente vai expressar uma reticulocitopenia, seja ela absoluta, né, níveis absolutamente baixos de reticulócitos, ou uma reticulocitopenia relativa, ou seja, a medula até aumenta um pouco a produção de reticulócitos em relação ao valor prévio. Porém, esse aumento não é suficiente para suprir a demanda, reticulocitopenia relativa. Seja de uma forma ou de outra, trata-se de uma anemia hipoproliferativa, porque a medula não está aumentando de forma adequada a sua produção de reticulócitos. Ok? Por outro lado, numa anemia hiperproliferativa, há uma reticulocitose. Né? Houve a perda das hemácias circulantes, a medula reagiu e aumentou muito a produção de formas jovens de hemácias. O paciente vai ficar anêmico quando essa reticulocitose for descompensada, né? Uma hemólise descompensada. Apesar dele aumentar muito a produção de reticulócitos, a perda de hemácias é maior, proporcionalmente maior, e ele acaba fazendo anemia nesses casos.
mas a gente vai ver que existe um ponto de corte aqui que define, né, que a medula reage adequadamente ou não reage adequadamente à anemia, estando o paciente anêmico. Okay? Em relação ao volume corpuscular médio, nós temos, né, uma anemia normocítica com VCM dentro da faixa de normalidade, entre 80 e 100, uma macrocítica quando o VCM está acima de 100 fentolitros e microcítica quando está abaixo de 80 fentolitros. Todo paciente anêmico, volto a tocar nessa tecla, né, deve ser estratificado em função desses dois parâmetros. Você encontrou um paciente anêmico, não sabe o que está causando anemia, você vai procurar. Né, e os grupos de causas que você vai procurar vão depender dessa classificação inicial que a gente vai fazer, de acordo com o VCM do paciente e de acordo com a resposta medular à anemia, se ela é hipo ou hiperproliferativa. Como que a gente avalia, então, a produção reticulocitária? Avaliar o VCM é fácil, né? Eu olho o hemograma lá nos índices hematimétricos que vêm rotineiramente nos laudos de hemograma e você vê se ela é macro, normo ou microcítica. Mas para avaliar a resposta medular, a gente tem que solicitar a contagem de reticulócitos no sangue. E não basta só verificar a contagem de reticulócitos, a gente tem que aplicar no paciente o famoso índice de produção reticulocitária. Por que a gente tem que usar o índice de produção reticulocitária? Veja bem, né? A contagem de reticulócitos, ela te dá uma proporção das hemácias circulantes no sangue do paciente que são reticulócitos. Então, de um modo geral, o normal é entre 0,5% e 2% das hemácias circulantes serem reticulócitos. Isso no paciente não anêmico, ok? Você não pega o cara não anêmico, faz o hemograma, conta os reticulócitos, esses reticulócitos vão representar de 0,5% a 2% das hemácias circulantes. Beleza. Se você pegar um paciente muito anêmico, né, e ele tiver, por exemplo, 4% das hemácias circulantes representando reticulócitos, isso não necessariamente quer dizer que a medula está reagindo de forma adequada. Porque se ele está anêmico, o total de hemácias que ele tem no sangue diminui. Né? E pode ser o caso de 4% desse total ser ainda uma quantidade muito baixa. Né? Então, foi criado o índice de produção reticulocitária para avaliar proporcionalmente ao grau de anemia a produção de reticulócitos, avaliar a adequação dessa produção de reticulócitos. Existe uma formulazinha matemática, na verdade duas, né, dependendo do parâmetro que você optar para avaliar o IPR. A gente vai fazer hematócrito sobre 40 vezes a porcentagem de reticulócitos sobre 2, ou hemoglobina sobre 15 vezes porcentagem de reticulócitos sobre 2. A gente divide hematócrito por 40 e hemoglobina sobre 15 para determinar a proporção da anemia do paciente. 40 seria um valor médio normal, 15 seria um valor médio normal de hematócrito e hemoglobina, respectivamente. Então, você pega o hematócrito do paciente, a hemoglobina do paciente e faz essa fração aqui, você tem uma noção de proporcionalidade, ok? E aí você multiplica isso pelo percentual de reticulócitos. Esse percentual possivelmente vai se reduzir em relação ao valor inicial que você tinha encontrado, né? E vai te dar uma noção melhor da proporção de reticulócitos em relação à anemia que o paciente está efetivamente produzindo. O índice de produção reticulocitária ainda divide essa conta por 2, para levar em consideração que, no caso do paciente anêmico, além de reticulócitos, são liberadas outras formas jovens de hemácia, formas ainda mais jovens que o reticulócito, que são as chamadas shift cells. É como se fosse um desvio à esquerda na linhagem eritrocitária. Normalmente, a medula libera hemácias, libera reticulócitos, mas na vigência de uma anemia importante, de um hematócrito abaixo de 30%, por exemplo, você começa a liberar as shift cells, que tem uma meia-vida um pouco mais longa, uma meia-vida que é o dobro da meia-vida do reticulócito. Então, na verdade, gente, a gente divide por 2 porque metade daqueles reticulócitos circulantes são, na realidade, shift cells. São shift cells que foram liberadas no dia anterior. Ok? A meia-vida das shift cells é de 2 dias e a do reticulócito é de 1 dia. Então, no paciente que está anêmico, principalmente uma anemia importante, você vai encontrar, na verdade, na contagem de reticulócitos,
metade daquele total sendo reticulócitos que foram liberados no dia, né? E a outra metade são reticulócitos que foram que são originados das shift cells que amadureceram, né? Shift cells produzidas, liberadas no dia anterior. Então, dividir por 2 é uma forma de aumentar a acurácia da avaliação da produção de reticulócitos, né? Você exclui, dividindo por 2, as shift cells da conta e vê apenas a produção reticulocitária. Isso, obviamente, diminui ainda mais o percentual de reticulócito em relação ao inicial. Então, aquele paciente que eu falei no início da explicação, né, que era um paciente muito anêmico, que tinha 4% de reticulócitos, né, e você olha aquilo e fala, caramba, é uma anemia hiperproliferativa, ele está fazendo reticulocitose, né, é 4% em relação ao total de hemácias circulantes. É 4% de pouca coisa. Então, é pouco reticulócito sendo produzido. Quando você pega aqueles 4% e faz essa conta, né, esse 4% vira, por exemplo, 0,1%. Né? Então, você vê que, na realidade, aquele paciente que tinha um percentual de reticulócitos maior do que a faixa normal, né, quando você considera a proporcionalidade da anemia dele, o grau de profundidade da anemia dele, e você controla isso, né, você normatiza através do índice de produção reticulocitária, você verifica que o paciente, na verdade, não está produzindo reticulócito nenhum. Ok? Então, essa continha aqui, ela é chata, ela tem que saber. Né? E eu expliquei o fundamento dela para te ajudar a fixar melhor. Tem uma lógica por trás disso. Ok? Você poderia, por exemplo, deduzir essa conta na hora da prova, se você tivesse um apagão de memória e não lembrasse como é que se calcula o índice de produção reticulocitária. Isso é muito importante, né? O índice de produção reticulocitária, ele é o parâmetro mais fidedigno, mais acurado para avaliar a resposta medular ao grau de anemia. Né? E é ele que vai te dizer se a anemia é hiperproliferativa ou não. Ok? A gente considera uma anemia hiperproliferativa quando o IPR é maior do que 2. Alguns autores falam 2,5, né, mas vamos colocar maior do que 2, que é o que costuma cair em prova, que é o que está na maioria das referências. Beleza? Então, para a gente fechar, mais algumas associações importantes. Para você guardar, as anemias vão ser quase sempre hipoproliferativas, ok? Na prática, a maioria delas vai ser hipoproliferativas, exceto nessas 3 situações aqui. No caso de hemorragia aguda, no caso das hemólises, e quando o paciente tinha uma anemia hipoproliferativa que começou a receber, por exemplo, o nutriente hematopoético que estava faltando. Uma anemia ferropriva, né, que começa a receber ferro, aí o paciente muda o IPR e passa a ter características hiperproliferativas. Então, a gente pode guardar que as anemias vão ser sempre hipoproliferativas, exceto nessas 3 situações. E existem 2 pistas clínicas aqui importantes que nos ajudam a detectar os 2 primeiros tipos dentro desse quadro. Numa hemorragia aguda, né, a gente espera também que o paciente, além de sinais e sintomas anêmicos, tenha sinais e sintomas de hipovolemia. Muitas das manifestações da hipovolemia são congruentes às manifestações de uma anemia aguda grave, né, o cansaço, a dispneia, tonteiro, mal-estar. Né, mas o paciente hipovolêmico, ele vai ter, por exemplo, redução do débito urinário. Ele vai ter, por exemplo, diminuição do turgor e elasticidade da pele, se for uma desidratação. Ele vai ter hipotensão postural, franca hipotensão arterial em decúbito. Né? Então, no paciente com hemorragia aguda, a gente tem sinais e sintomas de hipovolemia acompanhando. E no paciente que tem hemólise, nós vamos ter o laboratório da hemólise, que vai ser longamente explicado na aula de anemias 2. Okay? Os achados laboratoriais de um processo hemolítico são característicos e nos ajudam, portanto, a distinguir a anemia por hemólise no caso de uma anemia hiperproliferativa. A reposição de nutriente hematopoético, obviamente, implica um diagnóstico prévio da anemia hiperproliferativa. Então, não tem muita dificuldade em a gente estabelecer esse diagnóstico. Okay? Outra associação importante, né, é quando o paciente se apresenta com uma microcitose acentuada. Uma microcitose com VCM abaixo de 70, principalmente o VCM abaixo de 65, ela só pode ser explicada por 2 doenças, né, anemia ferropriva e talassemia, principalmente a beta-talassemia minor,
que é comum na população, né? E antes de pedir qualquer outro exame, você já pode ter uma pista que te ajuda, né, a diferenciar esse diagnóstico somente pelo hemograma, através dos índices hematimétricos. Na anemia ferropriva, o índice de anisocitose, o RDW, vai estar alto, e na talassemia ele vai estar baixo, ok? Eu vou explicar para vocês no bloco de anemia ferropriva por que o RDW fica alto, né? Por que você tem uma anisocitose, uma grande diferença entre os tamanhos das hemácias. Você tem hemácias grandes, hemácias pequenas, né? E por isso o RDW alarga. Na talassemia, a microcitose é acentuada, mas todas as hemácias têm o mesmo tamanho, ok? Você faz um esfregaço de sangue periférico, está lá bonitinho, um monte de micrócito circulante. E por fim, né, quando o paciente tem uma macrocitose acentuada, um VCM acima de 110 e principalmente acima de 125, né, não tem muita conversa. Isso é patognomônico de anemia megaloblástica, por carência de vitamina B12 e ou carência de folato, ok? Então, a gente falou aqui de alguns conceitos básicos e essenciais, espero que tenha sido útil. Vamos dar prosseguimento, né, e estudar agora algumas anemias propriamente ditas.